Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo online organizado pelo Conselho Federal de Psicologia. A proposta de hoje, organizada pela Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, tem como objetivo refletir sobre as demandas do sistema de justiça feitas aos psicólogos lotados no Sistema Único de Assistência Social e como essas requisições afetam diretamente o exercício profissional da psicologia, desses profissionais que têm como responsabilidade e tarefa de assegurar os direitos à proteção socioassistencial. A Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social tem participado de um grupo de trabalho criado na Assembleia de Políticas da Administração e de Finanças do Conselho Federal de Psicologia, em dezembro de 2015, cujo o objetivo é discutir ações e estratégias de comunicação com a sociedade e o poder público sobre as requisições dos profissionais, aos profissionais que estão no Sistema Único de Assistência Social. Os propósitos desse grupo de trabalho são diagnosticar o desenho e o problema das demandas do sistema de justiça aos psicólogos, considerando as especificidades assumidas em cada Conselho Regional de Psicologia, buscar articulação com os atores institucionais para mapear ações sobre a questão já estampada pelo sistema de conselhos, subsidiar a produção de documentos e instituições públicas de orientação técnica para a categoria e pensar como que as requisições feitas às expensas do acompanhamento sociofamiliar no contexto da assistência social podem contribuir, então, para a produção de documentos que envolvem, desde então, diagnósticos, averiguações locais, relatórios de casos e a prestação de serviços. Uma das ações em consolidação pelo grupo de trabalho é um observatório nacional em articulação com as comissões de orientação e fiscalização dos conselhos regionais de psicologia, para pensar, então, como que essas requisições de produção de perícias, avaliações para destituição do poder familiar, adoção e identificação de alienação parental, comprovação de ocorrência de violação e violência sexual, inquirição de crianças e adolescentes vítimas de violência podem ser tratados. A avaliação de presos em situações de livramento condicional e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa também são pontos a serem observados. Os psicólogos podem remeter perguntas, os internautas que estão acompanhando a nossa transmissão online ao vivo, podem remeter perguntas para o e-mail eventos@cfp.org.br ou para a hashtag Psicologia no SUAS, nas redes sociais do Conselho Federal de Psicologia. Compondo a nossa mesa aqui hoje, nós temos as palestrantes convidadas, à minha esquerda, Marcela Alcântara Noman, que é analista de políticas sociais do Departamento de Proteção Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Educação Sexual e especialista em Direitos Humanos, mestre em Estudos Avançados em Direitos Humanos pela Universidade Carlos III, em Madrid, Espanha, e atualmente é servidora efetiva do MDS, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o cargo de analista de políticas sociais. Tem experiência profissional na área de assistência social, educação, direitos humanos e psicologia. Meu lado direito, a professora Ana Paula Mota Costa, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculada ao Departamento de Ciências Criminais, com experiência em Direito da Criança e do Adolescente, atuando principalmente nos seguintes temas: adolescência, infância, Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas socioeducativas. Realizou consultoria em projetos sociais, em especial junto à Unesco e PNUD, e Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Para começar as nossas apresentações, eu gostaria de encaminhar a fala a Marcela Noman, que terá 25 minutos para suas considerações. Logo em seguida, encaminharei a palavra a Ana Paula Mota para traçar aí também as suas considerações. Obrigado. Bom, obrigada. Queria dar um olá para todos os internautas, para todo mundo que está
acompanhando o nosso debate, agradecer o convite do CFP, desde já, ao MDS, para poder participar desse debate, dessa discussão tão importante para nós, que somos profissionais do SUAS. Para começar a minha fala, então, eu trouxe uma apresentação, e ela apresenta, primeiramente, clarifica um pouco, tenta clarificar um pouco quais são as competências do sistema de proteção social, a qual a política está inserida, e as competências do sistema de justiça, né, de responsabilização. Então, podemos começar? Então, a assistência social, ela teve sua evolução associada ao reconhecimento dos direitos no ordenamento jurídico brasileiro e o papel do Estado por assegurar a proteção social. Alguns marcos, né, que a gente tem na consolidação da área da política social, da política pública, da assistência social como política pública, a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assistência competências de cada sistema, o sistema de defesa e responsabilização e do sistema de proteção social. Bom, o sistema de defesa e responsabilização ele tem a aplicação dos dispositivos legais e normativos para a defesa dos direitos, investigação e responsabilização, em que a gente inclui a segurança pública, as delegacias, o Ministério Público, o sistema judiciário, o Conselho Tutelar, por exemplo. E o sistema de proteção social, ele oferta políticas públicas para concretizar direitos sociais, como a saúde, a educação, a assistência social, o trabalho, a previdência social, a habitação, a alimentação, entre outros. É um conjunto de iniciativas públicas ou estatalmente reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais, visando enfrentar situações de risco social ou privações sociais. O sistema de proteção social brasileiro, ele traz aí, como eu citei, a Constituição Federal, que trouxe o tripé da Seguridade Social, que inclui a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Então, a Constituição de 88, ela trouxe esse ganho muito grande para nós, por garantir a assistência social como um direito de todo cidadão. Antes, a assistência social ela era muito vista como não era uma política, era uma caridade, era vista como caridade, ela é exercida, em sua maioria, por entidades religiosas, tinha um viés de benemerência, de assistencialismo, e a Constituição de 88 trouxe esse grande marco, esse grande ganho para nós, brasileiros, né, por garantir a assistência social como um direito de todos. E aí a gente tem as demais políticas que também fazem parte da proteção social, que é o trabalho e renda, como eu citei, educação, desenvolvimento agrário, cultura. O papel da assistência social no sistema de proteção social tem três princípios. Os direitos que compõem as especificidades do atendimento do campo da assistência social, que a gente tem aí o direito à garantia à renda, que é a miséria e a pobreza, né? No caso da miséria e a pobreza, a gente tem a assistência traz o direito à garantia de renda, o direito à convivência familiar e comunitária, no caso de violência, abandono, trabalho infantil, por exemplo, entre outros. O direito à provisão de acolhimento em situações específicas de risco pessoal e social, que é quando ocorre o afastamento do convívio familiar e ou comunitário, e o indivíduo ou a família necessita desse acolhimento. A assistência social garante essa proteção, esse direito. Qual é o público da assistência social? Então,
Constituição deixa muito claro que a assistência social ela é para todos a quem dela necessitar, né? Então, em qualquer momento, em qualquer situação que qualquer cidadão necessite da assistência social, ela é um direito a qual ele tem. Então, o público são famílias em situação de vulnerabilidade social e famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em situação de violação de direitos, né? As situações atendidas na assistência social, as vulnerabilidades sociais e riscos pessoais e sociais, elas podem ocorrer por ciclo de vida, seja na situação, seja idosos, crianças, adultos, que por conta do ciclo de vida em que se encontram, vivam alguma situação de vulnerabilidade ou risco, o pertencimento e a dimensão relacional, quando há a dimensão relacional, o pertencimento a um grupo e a comunidade ela está de alguma forma não está sendo garantida, né, ou está prejudicando a família, o indivíduo. A situação de deficiência, que podem trazer em muitas situações de vulnerabilidades sociais e riscos pessoais e sociais, renda e agravamentos da condição de pobreza, as questões de vulnerabilidades sociais que ocorrem nos territórios, e as vulnerabilidades sociais que ocorrem por questões de raça, etnia, gênero e orientação sexual, por exemplo, também. Bom, a assistência social ela está organizada em duas proteções, que é a proteção social básica e a proteção social especial. E a gente aí o slide está apresentando como que ela traz essa garantia desse direito dentro das proteções. A prevenção e a proteção no sentido de evitar que situações de violação de direitos venham a ocorrer. No caso que elas ocorram ou que já existam, a proteção social especial ela trabalha na atenção a essas situações de risco pessoal e social, com apoio a famílias e indivíduos para o enfrentamento e superação desses riscos pessoais e sociais, violência, situações de violência, abandono, negligência, ato infracional, por exemplo, entre outros. A proteção social especial vai sempre trabalhar com a ideia de cessar a violação, a situação de violação de direitos, de prevenir agravamentos dessas situações, elas já existem, mas então a ideia é sempre prevenir que isso se agrave e que se perpetue essas situações de violação, transformações das relações familiares e comunitárias e o alcance de condições mais protegidas, e o trabalho também com serviço de acolhimento, como foi citado já há pouco, com atendimento 24 horas naquelas famílias e aqueles indivíduos que já perderam seus vínculos e estão precisando de um acolhimento institucional por parte do Estado, organizados por ciclos de vida e considerando as legislações brasileiras. As ofertas e as possibilidades de atuação da assistência social. Bom, como eu falei, a proteção social básica, como a política de assistência social, ela está organizada entre a proteção social básica e a proteção social especial. A básica tem a proteção, como eu falei, proteção proativa, a prevenção, com um enfoque no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A proteção social especial, ela é dividida entre média e alta complexidade. A média complexidade trabalha no acompanhamento especializado, com serviços como o PAEF, que é o Serviço Especializado para Famílias e Indivíduos, a prevenção de institucionalização de outros agravos e a proteção social de alta complexidade, que trabalha com acolhimento institucional e o resgate do convívio familiar e comunitário.
As unidades que a gente tem, os serviços ligados às duas proteções, estão citados aí. A proteção social básica, a gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, desculpe, que oferta o PAIF, que é o Serviço de Atenção a Indivíduos e Famílias, e as lanchas de assistência social, as unidades referenciadas aos CRAS, que ofertam serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, os benefícios socioassistenciais e os programas, alguns programas como acesso ao trabalho, que é o Assessuas Trabalho, os beneficiários do BPC na escola e trabalho. A proteção social especial tem o CREAS como principal unidade, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que, como eu falei, oferta o PAEF, que é o Serviço Especializado de Atendimento a Famílias e Indivíduos. Nós temos algumas unidades referenciadas ao CREAS, que ofertam, por exemplo, o serviço de abordagem social, que é um serviço que venha atender nos espaços públicos pessoas que estão em situação de violação, de risco social e pessoal em espaços públicos. O Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que oferta obrigatoriamente o serviço especializado para pessoas em situação de rua. As unidades de acolhimento, em que a gente tem algumas modalidades, como casa de passagem, como abrigo, albergue. O Centro Dia de Referência para Pessoas com Deficiência, que é um equipamento que vem crescendo. A gente tem hoje 27 cofinanciados no país e eles estão, aos poucos, sendo implantados. Aí o serviço de abordagem, como eu citei, que pode ser ofertado ou no CREAS, ou no Centro POP, ou numa das unidades referenciadas, ou numa unidade referenciada ao CREAS ou ao Centro POP. O trabalho social com as possibilidades de atuação, o trabalho social com famílias ofertado pela assistência social, ele tem o objetivo de apoiar as famílias na melhoria de suas condições de vida, ampliação da capacidade de proteção e superação das situações de vulnerabilidades sociais e riscos pessoais e sociais com violação de direitos. As metodologias devem contemplar intervenções voltadas a questões objetivas que possam alterar as condições de acesso a recursos, bens e serviços, e as subjetivas que contribuam para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da transformação das relações, com resgate, fortalecimento ou construção de novos vínculos familiares e comunitários, como eu expliquei um pouco rapidamente, mas um pouco atrás, né? Um pouco já. Aí é só um esboçozinho de como que o sistema ele atua. O CRAS, nós temos as unidades, né? O CRAS, o CRES, o Centro POP, o acesso aos programas, as famílias, né? Os indivíduos atendidos, com esse apoio e esse suporte das unidades, tem garantia, são garantidos o acesso a programas de transferência de renda e benefícios e ampliação do acesso a direitos, serviços e programas socioassistenciais das demais políticas. E ali a gente tem a busca ativa da inclusão do cadastro único, que é importantíssimo também, que os usuários sempre, é bom sempre lembrar que eles sejam sempre cadastrados no cadastro único de programas sociais. E a intersetorialidade nesse trabalho social, ele é fundamental, né, com as outras políticas, e aí a gente tem o sistema de justiça como um dos atores que compõem essa nossa grande rede com a qual o SUAS trabalha, política de habitação, política de trabalho e renda, a política de saúde, que é outra grande aliada nossa, a segurança alimentar, a educação, os direitos humanos. O SUAS ele precisa trabalhar sempre em rede com essas políticas e com várias outras, que às vezes, em determinadas situações, vão ser acionadas, para que possa realmente garantir o direito e uma atenção integral ao usuário. Aí, só para dar uma lembrada da equipe de referência que a gente tem nos CRAS e nos CREAS, que estão garantidas na NOB-RH, na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, de 2006, que a gente tem. E aí o pequeno porte 1, eu acho que não vou entrar muito nisso, tem aí a quantidade de técnicos que os municípios, na implantação dos equipamentos, devem observar para que seja garantida essa equipe mínima, que a gente diz que é a equipe mínima de referência, para que os serviços possam ser ofertados de maneira, no mínimo, satisfatória. E aí também da equipe de referência do CREAS, né, com relação, de acordo com o porte do município e o número de
de técnicos, né, sendo AS assistência social, psicólogos, um advogado, no caso do CRES, a gente precisa do profissional de direito também, e o que não ocorre no CRAS. Pode passar. Bom, os impactos esperados do trabalho social com famílias na assistência social. A rede, o acesso a direitos e serviços públicos, como a assistência social, a saúde, a educação, a habitação, renda, energia, etc. Inclusão no cadastro único, a participação no mundo de trabalho e o acesso à justiça. Nas relações, o fortalecimento da autoestima, da autonomia, a construção de novos projetos de vida, as transformações nas relações familiares e comunitárias, na participação, a redução da pobreza, vulnerabilidade e riscos, a ampliação da consciência da realidade social, da participação social e do protagonismo. E no território, o acesso a esporte, cultura e convívio, coletivização das demandas, estratégia de enfrentamento a vulnerabilidades e riscos, construção de projetos coletivos de mudanças no contexto de vida. São alguns dos impactos que o trabalho social com famílias desempenhado no SUAS, tanto no CRAS quanto no CRES, a gente busca, ou deve estar sempre buscando atingir, lembrando que o trabalho, o território, por exemplo, a ideia que a gente sempre tem que ter com relação ao SUAS é essa compreensão do coletivo, né? A importância do usuário, do indivíduo e da família estar atuando e estar bem integrada ao coletivo, à comunidade em que ele reside, àquele espaço daquele território em que ele está inserido. Bom, a integração entre o SUAS e o sistema de justiça, o que vai exigir de nós, né? Uma definição clara dos papéis e das funções de cada ator da rede, a presença dos diversos atores na rede de articulação, quer dizer, essa rede ela tem que ser composta e tem que ter a participação de todos, né, aqueles atores que eu citei, vai depender de cada caso, quais são os atores que vão ser demandados, de cada situação que está sendo tratada. O conhecimento da rede local e dos recursos do território, o CRAS, o CREAS, os técnicos do SUAS precisam conhecer a rede em que ele está, a rede local em que ele está inserido, né, para poder saber como que ele vai poder atuar e contribuir no trabalho social que ele venha desempenhar na sua unidade. A identificação das possibilidades e dificuldades do trabalho em rede. A gente também precisa ter claro, além de conhecer a rede, quais são os problemas que ela tem e quais são as potencialidades que ela tem, como a gente pode trabalhar com ela, quais são as dificuldades, as bases institucionais para articulação, o desenho da articulação com construção de fluxos e protocolos, isso é muito importante, essa construção de fluxo, definição, que você, além de definir papéis, você tem clara, os profissionais da rede, os atores vão saber claramente como atuar, a quem procurar, qual a forma que deve ser feita isso. A comunicação tem que ser permanente para a troca de informações complementares, ajustes e aprimoramentos, e a integração de sistemas de informação. A integração entre o SUAS e o sistema de justiça, a gente, esse tema que é o tema de hoje, né, é importantíssimo, ele tem sido muito latente, a gente, enquanto lá no MDS, tem recebido muita demanda dos municípios, dos técnicos, dos gestores com relação a essa relação entre o SUAS e o sistema de justiça, e a gente tem aí algumas questões ainda a superar, o MDS tem estado muito atento a essas situações, e aí eu trouxe algumas delas que são, com relação ao SUAS, as equipes de referências que ainda não atendem os parâmetros da 9RH, a gente já sabe que a NOB ela ainda já precisa ser revisada, então, mas acontece ainda nem ao menos a NOB que temos hoje, de 2006, como eu citei, ela ainda não consegue, nem todos os municípios conseguem atendê-la, por diversas razões. A precarização de vínculos trabalhistas, né, e rotatividade das equipes de referência, muito em função, a rotatividade acontece também muito em função da precarização dos vínculos. Isso é um problema bem grande que a gente tem no SUAS ainda a superar. A capacitação insuficiente para a qualificação do trabalho social, a cobertura incipiente do atendimento da proteção social especial nos municípios pequenos e desigualdade de acesso. O que é isso? Aqueles municípios, a proteção social especial, o CRES, estão presentes em municípios acima de 20 mil habitantes, mas nós temos municípios de pequeno porte 1,
com menos de 20 mil habitantes, pequenos, municípios pequenos, que têm demanda de violação de famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, têm demanda de proteção social especial, mas não tem o equipamento. Então, essa cobertura ainda, a gente tem tentado resolver isso com a regionalização, que foi ofertada aos estados. Os estados estão implantando os CREAs regionais para tentar diminuir essa insuficiência, né? Mas é uma questão que a gente ainda tem que trabalhar muito, ainda superar, que tem dificultado muito o acesso. O aprimoramento de parâmetros nacionais para o trabalho social com famílias também. E aí, com relação à relação entre SUAS e sistema de justiça, as equipes de referência do SUAS ocupando, o que tem acontecido muito? As equipes do SUAS ocupando as lacunas das equipes interprofissionais de outros atores da rede, como delegacias, Ministério Público, Defensoria, os conselhos tutelares. Os estados e os municípios que não contam com acesso à Defensoria Pública, a gente sabe que existe alguns municípios que não contam com esse acesso, o número insuficiente de varas especializadas de equipe interprofissionais, levando ao direcionamento para os SUAS de demandas de estudo psicossocial do sistema de justiça, demandas que não são do SUAS, né, que são do sistema de justiça, mas que estão chegando ao SUAS rotineiramente, diariamente, relatórios de acompanhamento que é o que nós elaboramos no SUAS, versus laudos periciais, que são demandas muito claras, às vezes, vêm muito claras do sistema de justiça aos técnicos do SUAS, o sistema de justiça solicitando laudos periciais dos técnicos do SUAS para embasar suas decisões judiciais e investigações, e que são coisas completamente diferentes. O relatório de acompanhamento, ele apenas relata, como está dizendo, o acompanhamento que é feito no CRES e no CRAS e nas unidades, quando a família foi atendida, em que situação chegou a demanda, sem entrar em detalhes sobre as violações de direitos, garantindo sempre o sigilo, respeitando esse sigilo, e o laudo pericial já tem um outro viés, que já é o da responsabilização, que já é o da investigação. Então, são coisas diferentes e que tem sido muito... no dia a dia do profissional do SUAS, ele tem sofrido muito com essas demandas de laudos. A construção de vínculos de confiança e fortalecimento da função protetiva da família versus a investigação e responsabilização da família do agressor. O trabalho social do SUAS, ele é muito baseado na construção de vínculos com o usuário e com a família. E, muitas vezes, essas demandas que chegam do sistema de justiça e que o profissional se vê sem saída, tendo que atender, ele vem prejudicar e fragilizar muito esse vínculo que foi construído com a família. Pode passar. Alguns avanços que a gente conseguiu já com relação a essa relação. Os documentos normativos e as orientações técnicas do MDS, esclarecendo as funções da assistência social, dos serviços e das atribuições profissionais, todos estão disponíveis no site, na página web do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social. A Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente, que define ações específicas a cada órgão e suas complementariedades. A edição do Provimento 36, que eu acho que é um grande ganho que a gente teve em 2014, que traz uma melhoria na estrutura, ele define, né, que as varas da infância e da juventude se estruturem com profissionais de pedagogia, psicologia e assistência social, para não demandarem mais da política de assistência, dos profissionais da política de assistência, e a fiscalização da tramitação dos processos de adoção e destituição do poder familiar. As recomendações do Conselho Nacional de Justiça, número 2 e número 9, que traz a composição das equipes interprofissionais junto à Justiça da Infância e da Juventude e Juizados de Violência Doméstica. E o Ministério Público, que tem tido debates com a gente sempre, para apoiar o reordenamento do serviço de acolhimento. E o outro exemplo é o grupo de trabalho que foi criado sobre população em situação de rua. Então, foi um esboço bem rápido, um resumo que eu fiz aí um pouco dessa relação. O MDS, como eu disse, a gente tem estado bem atento a essas demandas, temos recebido essas demandas pela ouvidoria do MDS, seja nos encontros, nas visitas que a gente tem feito aos estados e aos municípios, e os esforços estão sendo grandes, tanto em conversa com o sistema de justiça, CNJ, Ministério Público, as defensorias, para se trabalhar e se melhorar essa relação entre o sistema de justiça e o SUAS.
eu acho que aqui vai ser um debate muito importante aqui, a gente poder ouvir a Ana Paula, que também vai trazer muitas contribuições, e a gente está à disposição, enquanto Ministério, lá, para atender e ajudar os profissionais. Obrigada. Obrigado, Marcela, pelas suas considerações, assim, elucidam, né, o campo da proteção socioassistencial para a gente, e, de uma maneira muito clara, fica evidente que o profissional, ao ser requisitado, né, para fazer esses serviços do sistema de justiça, né, não consegue, muitas vezes, conciliar a demanda de proteção socioassistencial com a demanda de responsabilização jurídico-penal, jurídico-civil. Enfim, o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais de psicologia puderam participar das etapas das pesquisas, né, da pesquisa do projeto Pensando Direito, com a professora Ana Paula Mota Costa. É importante a participação do Sistema Conselhos nessa discussão, e a Ana Paula Mota Costa vai ter o prazer agora de trazer para a gente um pouco dessa construção que foi feita aí nesse percurso. Eu passo a palavra, então, para ela. Muito obrigada. Muito obrigada, eu sabia que podia acontecer isso. Muito obrigada pelo convite, em especial, pela oportunidade. Fiquei muito contente de ser convidada pelo Conselho Federal de Psicologia, em especial porque penso que temos pautas em comum. Hoje cheguei aqui e me dei conta de quantas, né, tema da redução do movimento nacional que precisa ser feito contra os movimentos de redução da idade penal no Congresso Nacional, a questão do sistema prisional e a questão do sistema de assistência social. Embora eu seja uma profissional, uma professora da área do direito, a minha trajetória tem sido o trabalho de interlocução com a área social há muitos anos, e, em razão disso, eu realizei, no ano de 2014, uma pesquisa a partir de um edital publicado pelo projeto Pensando Direito do Ministério da Justiça, sobre a relação entre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e o sistema de justiça. E é partindo dos dados dessa pesquisa, trazendo para vocês o relato do processo de pesquisa em si, que eu vou, então, aqui construir as minhas considerações no sentido de contribuir com o debate. Bom, a pesquisa que nós realizamos teve como nome, né, como conceito, a relação entre os dois sistemas. E este foi o nosso ponto de partida, o problema da relação entre os dois sistemas. Partia-se de uma demanda trazida um pouco pelos dados, como a Marcela colocou antes de mim, no sentido dos profissionais do SUAS, relatando as dificuldades de interlocução, muitas vezes, com o sistema de justiça, pela interferência do sistema de justiça no trabalho do SUAS. De outra parte, essa interferência era dita, no início da pesquisa, como uma judicialização do SUAS, ou seja, o tratamento judicial de questões que diriam respeito ao tratamento social dado pelo SUAS. Nós começamos a nos aprofundar sobre esse tema, eu e a equipe de pesquisa que trabalhou comigo, e começamos a ver que, de fato, o conflito, já começava o problema da pesquisa, com a identificação do conflito, a interpretação do conflito. Para os profissionais do SUAS, efetivamente, e aí se incluem os psicólogos, assistentes sociais, gestores, profissionais de nível médio, de outras categorias profissionais também de nível superior, a intervenção do Judiciário é uma intervenção do Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, ou seja, do sistema de justiça, é uma intervenção autoritária que desorganiza o trabalho, que faz com que aquilo que esteja se trabalhando no sentido de vínculos, acolhimentos, que são funções precípuas do Sistema Único de Assistência Social, sejam interrompidos por uma outra forma de trabalho. Por outro lado, para os profissionais do direito ou do sistema de justiça, o conflito não é exatamente esse. Se coloca de uma outra forma, se coloca na fragilidade das políticas públicas, no sentido da garantia dos direitos das pessoas que chegam ao judiciário, de alguma forma, necessitando de proteção social. Os direitos fundamentais de que estamos falando são comuns aos dois sistemas. São direitos que estão colocados na Constituição Federal, na LOAS e nas normativas que regulamentam esses direitos fundamentais. No entanto, para o sistema de justiça, é necessário um conjunto de políticas públicas que garantam, e de uma forma rápida, individualizada, a partir de demandas individuais, a partir de situações individuais, aqueles direitos que estão postos no nível constitucional com caráter de direitos fundamentais. Para o sistema de assistência social, por sua vez,
Isso é um processo gradativo de construção de uma rede de políticas públicas que necessita de um tempo, que é um tempo diferente do próprio sistema de justiça, vez que o Sistema Único de Assistência Social é novo na sua constituição e na sua trajetória, especialmente de rompimento com uma tradição assistencialista e clientelista que vivemos, né, durante pelo menos todo o século XX no Brasil. Bom, a pesquisa, então, foi dividida em 3 etapas, e eu vou passar rapidamente por elas para situá-los assim, no sentido do que nós identificamos em cada uma dessas etapas. A primeira etapa foi uma pesquisa normativa, cujo objetivo foi estabelecer, compreender o que existiam de normas em comum que regulavam estes 2 sistemas. O segundo foi um levantamento sobre jurisprudência, ou seja, decisões judiciais que estão norteando os tribunais em todo o Brasil no que se refere ao direito socioassistencial. E o terceiro momento de pesquisa, que durou mais tempo e que tem mais conteúdo produzido aqui por nós, é o momento de pesquisa qualitativa realizada a partir de encontros regionais que ocorreram durante o segundo semestre de 2014 nas 5 regiões do Brasil. Esses encontros tiveram a função de grupos operativos e contavam com a participação de vários segmentos atuantes nos 2 sistemas, entre eles o Conselho Federal de Psicologia, que esteve sempre presente. Nós trabalhamos durante todo 2014 na coleta de dados. No início de 2015, em fevereiro de 2015, entregamos o relatório final, e agora o relatório final está em fase de compilação e de organização para publicação, que deve ocorrer nesse semestre. O mapa normativo, ele, em síntese, nos traz a informação de que várias instituições regulam a atuação dos direitos socioassistenciais. Regulam a partir de suas perspectivas históricas, culturais, institucionais e hermenêuticas também, ou seja, interpretam as normas a partir do seu ponto de vista, cada instituição. Então, assim como nós contamos com as normativas do Ministério do Desenvolvimento Social, contamos com o Conselho Nacional de Assistência Social, contamos, por exemplo, com as normativas que regem as categorias profissionais, como é o caso do Conselho Federal de Psicologia, do Serviço Social, enfim, das várias organizações que atuam e organizam a atuação dos profissionais. Também conta-se ou interfere nesse processo outras legislações que regulam, por exemplo, a atuação do Ministério Público, como a Lei Orgânica do Ministério Público, ou a Lei Orgânica que trata da magistratura, ou a atuação que regula a Defensoria Pública. Então, há outras normativas que orientam a atuação dos profissionais do sistema de justiça, para além daquelas produzidas pelos organismos que atuam diretamente ou mais exclusivamente na área de assistência social. A constatação dessa primeira etapa de pesquisa foi do grande número de normas, mas não do problema de ser esse grande número de normas. O problema é que nós estamos tratando de uma interface entre 2 sistemas que produzem normas em separados, sem interface. Ou seja, a construção nunca é conjunta, no sentido de elaborar normas que levem em consideração o que o outro ator que atua naquela área, naquele sistema, naquele conflito de relação, ele também constitui. Por que ele se regula? Por onde ele se norteia? Qual é o seu referencial de trabalho? Então, essa é a constatação primeira que diz respeito ao conflito entre os 2 sistemas. As normas que cada um dos sistemas segue, e dentro dos sistemas, as legislações e normas que cada segmento segue, têm origens distintas e histórias de construção distintas, o que impossibilitam uma interpretação, levando em consideração a complexidade sistêmica que o tema envolve. A segunda etapa de trabalho foi a etapa dos dados de jurisprudência. Aí nós pesquisamos muito, quantitativamente, em vários tribunais do Brasil, e fomos chegando à conclusão que há, em realidade, uma obscuridade do direito socioassistencial ainda no sistema de justiça. Aquela ideia inicial de que há uma grande judicialização do sistema de assistência social não é uma realidade, nem no que se refere a direitos coletivos. Há alguns estados, algumas experiências de ministérios públicos, de atuações de alguns judiciários que levam em conta direitos coletivos, ou seja, demandas
de ações civis públicas, por exemplo, para a instituição de políticas públicas, constituição de termos de ajustamento de conduta, que, em não cumpridos, passam a ser judicializados, mas isso não num volume significativo do ponto de vista da constituição de jurisprudências, ou seja, de entendimentos já consolidados no sistema de justiça, no sentido de interpretar esses direitos dentro do sistema de justiça. Essa obscuridade, essa dificuldade, por exemplo, de trabalhar com palavras-chave na pesquisa jurisprudencial dentro dos sistemas online dos tribunais de justiça, mostra que ainda é incipiente a cultura desse direito pelo sistema de justiça. Identificamos, outro sim, um número importante de judicializações no que se refere na Justiça Federal, que é a justiça competente para atuar nas demandas que envolvem autarquias federais, especificamente no que se refere ao benefício de prestação continuada, o BPC. Isso, sim, é um crescente processo individual de judicialização. Os outros serviços e benefícios que foram aqui expostos pela Marcela, por exemplo, muito poucos são demandados no plano individual. Muito poucas pessoas vão lá na Justiça, por exemplo, buscar a vaga no serviço específico oferecido pelo SUAS. Isso é uma realidade praticamente inexistente. Quando nós encontramos isso está dentro de um outro processo. Processo, por exemplo, que envolve guarda de crianças, que envolve violência familiar, que envolve situações do sistema prisional, e que lá no meio do caminho é necessário requisição de uma vaga, requisição de um serviço dentro do processo judicial. Mas não é uma realidade de grande quantidade de direitos. Nós observamos que o conflito central entre os dois sistemas, em realidade, não está na judicialização, dito dessa forma, num conceito que se utiliza na linguagem mais jurídica. Judicializar quer dizer levar à justiça e transformar-se em um processo. Em realidade, o que está em questão são as demandas individuais versus as demandas coletivas, que chegam por intermédio de ações requisitórias, muitas vezes, ou solicitações, em demasia ao SUAS. Demandas que são levadas, muitas vezes, na informalidade da relação entre as instituições, e não dentro do processo judicial. Quando têm origem no processo judicial, também são requisitadas, mas não no sentido de ter lá no processo judicial como parte, por exemplo, a prefeitura, o município ou o Estado, mas tendo como uma atuação de partes no processo, a situação, por exemplo, de uma violência familiar, e aí lá naquele processo o juiz determina a requisição de uma informação para o sistema de assistência social. Então, não há, de fato, uma judicialização. O problema não está na judicialização, o problema está na interlocução entre as instituições, feita a partir de demandas individuais, pingadinhas, caso a caso, indivíduo a indivíduo, família a família. Quando, em realidade, o problema da falta de atendimento àquelas demandas diz respeito a um processo de direitos coletivos, que ainda não estão garantidos naquele determinado território, naquela determinada comunidade. Bom, diante disso, nós começamos a pesquisar o que seriam estas demandas individuais. Identificamos 4 espécies mais frequentes. Não quer dizer que não tenham outras, não quer dizer que a gente, quando classifica, não deixe de fora especificidades outras que cada profissional pode observar na sua realidade. Por exemplo, então, dentro dessas 4, requisições de perícias. Informações, o que a gente vai conceituar aqui como perícia? Informações que servem a uma decisão judicial. O judiciário precisa de um auxílio técnico, de um outro profissional. E como não conta com esse auxílio técnico pelos seus profissionais, requisita isso do outro sistema. Requisições de averiguação de denúncias, especialmente no que se trata do Disque 100, mas outras fontes de denúncia chegam ao sistema de justiça. E aí, o sistema de justiça, a polícia e outros órgãos requisitam, portanto, do SUAS, informações sobre aquela denúncia. Informações que pressupõem visitar, por exemplo, aquela família, trazer informações se aquilo está acontecendo ou não está acontecendo, aquela respectiva violação. Requisições de atendimento a direitos. Então, requisita-se, por exemplo, a vaga no programa de acolhimento familiar, requisita-se a vaga no grupo de apoio familiar. Né? E nisso com nuances diferentes. Em algum momento se requisita, por exemplo, que seja atendido pelo SUAS. Mas em situações mais graves, se requisita, por exemplo, que seja incluído naquele respectivo programa
com aquela respectiva, ou naquele respectivo serviço, num determinado tempo, cujo desligamento dependeria do próprio Poder Judiciário ou do Ministério Público, e não da avaliação autônoma da situação concreta feita pelo profissional do SUAS. E requisições de informações sobre o atendimento em andamento. Essa, nós entendemos que se trata efetivamente de uma tarefa que é a de informar o Poder Judiciário sobre como está sendo o trabalho feito pelo SUAS, né? Então, entre essas 4 possibilidades, algumas fazem parte das competências do SUAS. Outras, se trata de regular, melhorar a relação entre os sistemas para que elas sejam direcionadas para outras soluções, que não as soluções que têm sido praticadas até agora, que acabam potencializando o conflito que temos em questão, né? Problemas decorrem disso. Por exemplo, a intervenção numa metodologia de trabalho, ou num planejamento de trabalho que vem sendo executado e é competência do próprio SUAS. Planejar a implantação de determinados serviços, a leitura de um determinado território, da sua complexidade, das suas possibilidades, das suas potencialidades. Na medida em que isso faz parte de um projeto estratégico de implementação de políticas no sentido de garantir direitos, a intervenção, a partir de requisitos de serviços, acaba colocando num outro patamar de prioridade que não aquele estabelecido pela própria estrutura do Sistema Único de Assistência Social. Há um outro problema, que é o problema já também apontado pela Marcela, que é a diferença de conteúdo nesse atendimento. O atendimento do SUAS é um atendimento de acolhimento, um atendimento de proteção e um atendimento de vínculos. A requisição do serviço, ela não atende a essa especificidade. Trabalha-se com uma outra lógica, uma lógica de rapidez, de informações rápidas, que precisam ser levadas a um processo e que muitas vezes intervém não na proteção do sujeito, mas na intervenção familiar para o seu controle de alguma forma. Então, a natureza da intervenção é diferente. E isso acaba sendo apresentado pelos profissionais nos inúmeros encontros regionais, por exemplo, que nós vivemos durante o ano passado. As propostas que surgiram desse encontro, já caminhando para o fechamento, aqui que meu tempo está acabando, foram no sentido de algumas estratégias, né? Eu vou procurar dizer aqui rapidamente quais as estratégias que a gente identificou em comum nesse processo. Em primeiro lugar, o incentivo à estratégia de qualificação mútua, de capacitações que levem a uma linguagem comum. Histórias diferentes dos sistemas apontam que há linguagens incomuns e a necessidade de unificação de linguagem. Então, várias propostas no sentido de programas de capacitação conjunto e de capacitações de um sistema e do outro sob a perspectiva do respectivo outro sistema. Produção de materiais didáticos, não apenas para os profissionais dos sistemas em operação, mas também para os usuários, para a compreensão dos seus direitos e de onde buscar os seus direitos. Então, várias propostas nessa direção. Criação e ampliação de equipes técnicas, em especial no Poder Judiciário. Em todos os encontros regionais, escutamos muito a demanda de concursos públicos no Poder Judiciário. E não apenas no Poder Judiciário, também no SUAS. A precariedade da forma de trabalho dos profissionais do SUAS faz com que, muitas vezes, o fortalecimento dessas pessoas não esteja de acordo com a necessidade de relação com outro sistema, por exemplo, com o sistema de justiça, né? Então, o empoderamento dos profissionais do SUAS pressupõe a sua estabilidade na sua condição profissional. Cabe ressaltar que o concurso público em si não vai resolver o problema, porque a perspectiva dos profissionais precisa ser uma perspectiva de compreensão sistêmica, ou seja, um profissional que vai atuar lá no sistema judiciário, ele precisa entender o que é SUAS. E qual é a sua relação com o SUAS? E não atuar na mesma perspectiva que, por exemplo, o Poder Judiciário atua muitas vezes e que é criticado desde o ponto de vista do problema que é analisado pelo sistema SUAS, né? Qualificação da gestão. Muitas vezes a relação que poderia ser estabelecida pela gestão, pelo gestor de assistência social e não pelo profissional, ela não é feita dessa forma, o que vulnerabiliza, o que torna o profissional lá da ponta do SUAS muito vulnerável à intervenção do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Polícia, órgãos de controle social em geral. É necessário que o gestor tenha clareza da sua competência jurídica, e é necessário que, para isso, ele se profissionalize na gestão. Então, o fortalecimento da gestão pressupõe um gestor com a compreensão do seu papel na relação intersistêmica.
sistêmica. Se para isso é necessária assessoria jurídica, que isso seja feito através da assessoria jurídica. Várias iniciativas são necessárias no sentido de articular os sistemas. Propostas foram sugeridas no sentido local, de fortalecimento de vínculos que aqui e lá existem bons, profissionais que conseguem uma interlocução muito boa e que precisam ser valorizados a partir das realidades locais. Em outras regiões, em outras cidades, em outros locais, não é da mesma forma. Mas também várias propostas foram feitas no sentido nacional, amplo, que deve ser criada uma estratégia de interlocução nacional. Para isso, nós chegamos à proposição da necessidade da institucionalização, por normativa comum, de uma comissão intersistêmica de direitos. Assim como nós temos as comissões, a CIT, a CIB, nós deveríamos ter algo que unisse os dois sistemas, com a participação dos profissionais, dos conselhos profissionais, com a participação dos conselhos de controle social e com os gestores e profissionais do sistema de justiça, para que nós possamos resolver os conflitos caso a caso de uma forma mais qualificada. Estratégias de melhoria no trabalho entre os sistemas, como, por exemplo, a quantificação, através da vigilância socioassistencial, das requisições que chegam aos SUAS. Hoje não existe essa quantificação, essa qualificação de quantas existem. Então, a informação ela se dá sempre parcial, a partir de pesquisas como as que nós realizamos, mas não é um dado quantificado e estabelecido nacionalmente. E, por fim, as estratégias que nós entendemos que são definitivas, no sentido de direcionar, de fortalecer, de incentivar a proposição de direitos coletivos e não a individualização de demandas. É preciso, no trabalho conjunto, estabelecer aquilo que está posto na Constituição Federal. A Seguridade Social não é simplesmente um sistema de garantia de direitos individuais, é também um sistema de garantia de direitos individuais, mas necessita de um processo de efetivação de direitos coletivos para reduzir as desigualdades, para melhorar a sociedade, para que se atinjam aqueles direitos protagonizados na Constituição Federal. Então, o incentivo à coletivização de direitos por parte das estruturas do Poder Judiciário é algo que deve fortalecer e melhorar a relação com o sistema de justiça. Existem experiências positivas, como, por exemplo, promotorias especializadas em direitos coletivos, judicialização, varas especializadas em direitos coletivos, audiências comuns entre, por exemplo, a área da infância e da juventude e o sistema judiciário, que podem ser adaptadas à realidade dos SUAS. Por exemplo, a necessidade da judicialização ou da realização de audiências conjuntas para tratar dos processos de implantação, dos processos de regulamentação dos SUAS em cada comunidade. Em síntese, nós sabemos assim que os caminhos dos dois sistemas são opostos, chegados até o ponto que chegaram até aqui, mas há algo em comum, que é a efetivação dos direitos fundamentais que estão colocados na Constituição, que rege o Estado Democrático de Direito em que o Brasil está inserido. Um Estado Democrático de Direito também é um Estado em que o poder não é ilimitado. O poder é limitado pela democracia, pelas diferenças de competência, pelas relações reguladas entre as instituições. E é nesse caminho que nós precisamos avançar para superar, e se não absolutamente, mas para crescer, melhorar na relação entre os dois sistemas, porque, ao fim e ao cabo, o que se deve estar garantindo é o direito das pessoas ao atendimento socioassistencial. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. São questões muito importantes apresentadas, assim, mas acho primordial ressaltar aí algumas estratégias, né, levantadas para a superação desses impasses que foram pesquisados, e como a tua observação ela incide sobre um ponto interessante da gente poder analisar, que é a ausência de relações no campo da interface. Assim, como aproximar um sistema do outro para que, nesse espaço de interinstitucionalidade entre um e outro, possa haver trocas, compartilhamento de saberes mútuos, elucidação de pontos de demanda que às vezes aparecem ocultos. E é importante que a sua pesquisa venha, então, a trazer para os atores que estão no sistema de justiça e no Sistema Único de Assistência Social elucidações para lidar com esses problemas. Certamente nós vamos recorrer a ela em vários períodos. O Conselho Federal, em sua agenda estabelecida pelo Grupo de Trabalho de Demandas do Sistema de Justiça aos psicólogos do SUS e SUAS, com certeza vão, né, buscar orientações no seu texto, né, na sua produção científica e acadêmica para se nortear.
em função da sua agenda, que é, né, também nesse grande conjunto de coletas de informações pelos conselhos, pelo sistema conselhos, de poder estabelecer uma agenda, então, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público e outras instâncias de articulação que envolvam, né, inclusive o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, para estabelecer, então, uma grande agenda de troca de informações e de elucidação e esclarecimento de algum desses problemas. É fato que nós precisamos também ampliar as equipes, não só do SUAS, né, no cumprimento da NOB-RH, mas que o profissional, né, o psicólogo no campo do sistema de justiça, o psicólogo jurídico, possa ter arcabouço e elementos para a sua atuação e, ao requisitar informações do SUAS, tenha clareza de quais informações ele pode vir a obter. São desafios que a gente vai, certamente, ainda percorrer um bom tempo, né, para conseguir colher bons frutos e bons resultados. Mas estamos no caminho, acho importante frisar isso. Bom, nós temos algumas perguntas que foram feitas, realizadas pelos internautas. Algumas delas já chegaram, inclusive, antes mesmo que o nosso debate online se iniciasse. Eu vou fazer uma rodada de apresentação dessas perguntas e vocês estejam à vontade para poder respondê-las. A Fabiana Maria faz a seguinte colocação: gostaria de saber o que de concreto está sendo realizado no sentido de esclarecer ao sistema de justiça a necessidade dele dispor de equipes multidisciplinares próprias. Existe por parte do sistema de justiça algum indicativo de que está disposto a resolver essa questão? Agradeço. Fabiana Maria, psicóloga de CRAS e CREAS. Carolina Ribeiro, do Pará, pergunta, né, ela faz a seguinte colocação: existe pouca ou nenhuma discussão acerca do debate sobre o trabalho desenvolvido pelos psicólogos no SUAS e as demandas oriundas do sistema de justiça. Sabe-se que é muito frequente a solicitação de estudos especializados por parte do judiciário para os serviços socioassistenciais, principalmente os CREAS. Haja visto que as varas e comarcas do interior não possuem equipe multidisciplinar própria. Desse modo, gostaria de saber como iniciar este debate. Bom, já demos o pontapé. Como envolver os profissionais de psicologia, que são operadores do SUAS, e que muitas vezes não conseguem se opor a realizar tais estudos, visto que, na maioria dos casos, são profissionais recém-formados ou temporários em cumprimento de escala transitória, né? E, para complementar, gostaria de saber também como podemos ampliar a discussão de modo que ela não fique restrita ao CRP 10, que é o CRP do Pará, mas possa envolver a gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, haja vista que ela precisa entender a necessidade de ampliar o número de servidores que compõem as equipes multidisciplinares neste campo. Luísa Franco Dias apresenta um comentário. Olá, sou formado em psicologia pela ULBRA, pela UBRA, Cachoeira do Sul. Recentemente realizei um curso sobre teoria grupal e prática no SUAS. Gosto da atuação multidisciplinar, unindo saberes e possibilitando que os profissionais sejam atores, agentes da própria mudança, independentes, mas interdisciplinares, como redes de apoio que visem principalmente propiciar cuidado integral, longitudinal, com uma visão holística, levando em consideração políticas sociais e econômicas. Esse é o comentário. Mais uma questão, que é apresentada por Nini Fecchio, é: olá, gostaria muito que fosse tratado no debate, se possível, sobre a seguinte situação. Trabalho em um CRAS há 3 anos, desde que passei no concurso público. Concomitantemente, foi contratada uma outra psicóloga para atuar no órgão gestor. Por problemas de relacionamento advindo da má gestão, a psicóloga do órgão gestor foi cedida para outra secretaria. O órgão gestor tem solicitado a mim, psicóloga do CRAS, que responda, então, demandas do fórum. O órgão gestor diz que o município teria assinado, há alguns anos, um acordo onde firmou tal parceria, que algum profissional do município respondesse ao fórum. Contudo, não tem profissional neste momento no fórum. Levando em consideração toda a legislação vigente do SUAS, qual deveria ser meu posicionamento?
Sou subordinado a uma administração que se comprometeu com uma demanda e, apesar disso, não mantém em seu quadro de funcionários alguém para responder a essa demanda. Infelizmente, minha secretaria não entende sobre a legislação e o serviço do CRAS. Acho que não é correto tal posicionamento, mas como eu poderia justificar ao me negar a fazê-lo? Em qual lei, norma, resolução, orientação, ou eu teria mesmo que ceder à pressão dos que fazem parte da gestão e do serviço aqui prestado? Bom, primeira rodada de perguntas. A gente pode, então, iniciar um tempo aí para fazer algumas respostas, 10 minutos para cada uma das colegas aqui da mesa. Bom, as perguntas... Está saindo? As perguntas, de um modo geral, elas têm o mesmo... levam a uma resposta até meio que única. A primeira pergunta qual o direcionamento que está sendo dado a essa questão, e, como eu citei, a gente tem conseguido alguns avanços nessa conversa junto com o sistema de justiça. O MDS tem uma agenda já com o sistema de justiça, o CNJ faz parte, o CNMP, o Conselho, o Ministério Público está sempre em conversa conosco, a Defensoria Pública, sempre tratando esse assunto como outros assuntos que têm a ver entre a relação dos SUAS e o sistema de justiça, mas essa, com certeza, é a pauta principal. E a gente tem avançado, e a prova disso foi o provimento 36 que eu citei, que saiu no ano passado, a lei de 2014, do Conselho Nacional de Justiça, estou com ele aqui, do dia 7 de maio de 2014, em que ele dispõe sobre a estrutura e procedimentos das varas da infância e da juventude. Esse documento é um documento importante que a gente, pelo que tem visto, não são todos os profissionais do SUAS, nem todas a gestão, né, os gestores, nem todos eles sabem ainda desse documento. A gente precisa publicizar ele um pouco mais. E esse documento ele traz aqui algumas determinações. As presidências do Tribunal de Justiça, entre elas, que estruturem, no prazo de 90 dias, todas as varas hoje existentes, com competência exclusiva em matéria de infância e juventude, com equipes multidisciplinares, compostas de, ao menos, psicólogo, pedagogo e assistente social, informando a essa corregedoria, né, como diz aqui no provimento, a Corregedoria Nacional, as medidas tomadas, inclusive os nomes e qualificação técnica dos profissionais votados em cada comarca, fórum regional ou, no referido prazo, justifiquem as razões da impossibilidade de fazê-lo, indicando, no entanto, o cronograma para o cumprimento que deverá ser feito. Ou seja, ele determina que os tribunais, seja por meio de concurso ou como for, que eles se equipem, né, com profissionais dessas áreas de pedagogia, assistência social e psicólogo para atuar naquilo que cabe ao sistema de justiça, nos laudos, né, aquilo que tem sido demandado do SUAS. Ele também traz o provimento, em seu artigo 5º, uma recomendação aos magistrados com competência em matéria da infância que estabeleçam atuação integrada com os órgãos de gestão das políticas de assistência social, educação e saúde, nos âmbitos municipal e estadual, especialmente no que se refere à aplicação de medidas protetivas para crianças e adolescentes e suas respectivas famílias por meio de oferta e reordenamento de serviços de atendimento das áreas competentes. Ou seja, que o sistema de justiça atue de forma integrada com o SUAS, né, com a política de assistência. E ele diz ainda, o que eu acho que é muito importante, que no curso da cooperação entre os órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário, evitem, né, os magistrados, essa é a recomendação que é dada, que os magistrados evitem o uso de expressões admoestadoras, a exemplo de sob pena de crime de desobediência ou prisão, que tem acontecido muito no SUAS, né? Os profissionais do SUAS têm recebido várias demandas do sistema de justiça com esse teor do cumpra-se, né, ou não cumprindo, tem o risco de prisão e tudo. Então, esse provimento, ele traz essa recomendação, e eu acho que ele é um grande ganho. Eu acho que os profissionais têm que tomar
conhecimento, né, desse provimento e usá-lo em suas justificativas, sempre que chegar uma demanda do sistema de justiça que vá além da competência do profissional, do psicólogo, do assistente social, do pedagogo, que está lotado na política de assistência social, aquela demanda que vier que não é de acordo com a sua competência, que é a função protetiva, como a gente já citou aqui, que esse provimento é um documento que o profissional tem para justificar, e a gestão tem para justificar o porquê não atender aquela demanda específica da forma como ela foi demandada. Além disso, eu acho que é importante também reforçar aquilo que a Ana Paula já citou aqui, que essa relação entre o sistema de justiça e o SUAS, ela não pode ser entre o profissional psicólogo do CREAS, do CRAS, da unidade da política de assistência ou o assistente social e o juiz e o sistema de justiça em si. O profissional ele tem que ter o suporte da gestão dele, da gestão municipal, ao qual ele está, do município, né, para o qual ele trabalha, e essa relação, e uma orientação que o MDS tem dado sempre aos gestores, é que todo documento encaminhado ao sistema de justiça, relatório de acompanhamento, seja assinado pelo técnico e conjuntamente com o gestor da política, seja o coordenador do CREAS, do CRAS, seja o gestor da política de assistência. Porque essa relação ela não pode ser individualizada, ela tem que ser uma relação entre políticas. Então, o profissional ele não pode ficar se sentindo desamparado nessa relação, e ele vai se sentir que, se ele tiver que responder isso de forma individualizada, e é o que a gente tem visto que tem acontecido. Então, é importante ter essa clareza de que o gestor municipal ele tem, sim, a competência de estabelecer essa relação junto com o sistema de justiça da sua região, do seu território, desenvolvendo uma relação que seja amistosa, o mais amistosa possível, definindo competências, fluxos e protocolos entre as duas políticas. E aí a segunda pergunta que fala como iniciar esse debate com os psicólogos, que muitos deles não têm muito consciência ainda de que não é para atender, quais as demandas. Eu acho que isso, os conselhos regionais têm muito a contribuir, mas os próprios trabalhadores, eu acho que têm essa capacidade de constituir equipes de estudo de casos, de trabalhos, discussões de casos e discussões de temas, seja dentro da unidade, do CREA, seja dentro do CRAS, seja entre os trabalhadores da política daquela região, daquele município, seja pelo território. Vamos juntar aqui os técnicos do CRAS, do CRES, vamos discutir como é que tem sido esse sistema de justiça, as demandas que a gente tem recebido, como que a gente vai se posicionar. Isso fortalece os equipamentos, vai fortalecer os profissionais, que vão se sentir menos acuados e numa situação, como eu falei, individual. E também a gente tem que esse debate ele tem que envolver, a um ponto, chegar a envolver a gestão, como eu falei também. A gestão tem que estar a par e tem que dar esse suporte, esse apoio ao profissional. A última demanda, a última pergunta, né, que fala com relação ao acordo, que aí, no caso, a gente vai em contraponto disso que a gente orienta, que o gestor já fez um acordo com o sistema de justiça de que vai ceder os profissionais do CRAS, né, da política de assistência, para atuar nos casos em que a justiça precisar. Da mesma forma que eu citei agora há pouco, eu acho que cabe solicitar uma conversa entre os profissionais das unidades e os gestores, seja o coordenador da unidade e o gestor da política, né, municipal, para se questionar esse posicionamento e esse acordo, tendo clareza do provimento, tendo clareza da política nacional, do que é competência, disso que eu falei aqui, o que é competência do sistema de proteção social, o que é competência do sistema de responsabilização, quais são os prejuízos ao se atender demandas que não são de competência da política de assistência, os prejuízos que isso acarreta à política de assistência, ao usuário da política de assistência,
como que isso fragiliza o vínculo, como que isso fragiliza a relação do usuário com o equipamento e com o técnico. Enfim, eu acho que cabe uma proposta de discussão, de debate sobre esse tema. E, em último caso, eu acho que tem que se acionar e solicitar o apoio de órgãos de controle social, e aí sim, conselhos municipais de assistência, por exemplo, os conselhos regionais de psicologia e os CRES também, o Conselho Regional de Serviço Social, que também, o Conselho Federal de Serviço Social também tem um posicionamento muito claro com relação a isso, é o parecer jurídico número 10, de 2012, em que o Cefes também se coloca com relação ao sistema de justiça, explicando o porquê não atender e o como não atender a essas demandas que não lhe cabem, né, que não cabem aos profissionais da assistência social. Então, são algumas sugestões aí, colocar aqui de novo o MDS à disposição para contribuir nesse debate. No que cabe a nós, a gente está tentando avançar muito nessa compreensão, nessa relação entre o sistema de justiça e o SUS. Vou completar, então, aqui as questões do primeiro bloco. Em primeiro lugar, como esclarecer, se já está sendo esclarecido o sistema de justiça sobre essas questões todas que fazem parte do nosso debate. Já foi dito aqui das interlocuções nacionais que existem. E eu penso que nós temos dois tipos de trabalho. Isso apareceu durante toda a pesquisa no ano passado. Uma questão são as decisões interinstitucionais, normativas conjuntas, estratégias de definição de planejamento conjunto, que são repassadas no país todo de cima para baixo, ou seja, daqui de Brasília, daqui dos órgãos representativos para os órgãos de atuação em nível local. Isso precisa existir em alguma medida, mas nem sempre surte o efeito imediato ou necessário. É um processo. Então, ao mesmo tempo que existem questões objetivas a serem feitas, como as interlocuções que já estão em andamento e que a própria pesquisa aponta e que devem ter sequência em andamento, mas também é preciso trabalhar no nível da capacitação, do esclarecimento, da mudança de linguagem, de uma linguagem mais comum, da construção de compreensões mútuas, não é só do sistema de justiça, sobre o que ele deve fazer em relação ao SUAS. É também do SUAS, sobre o que é a competência, quais são as tarefas do sistema de justiça, né? Então, de lado a lado, é preciso uma compreensão mais ampla sobre o direito socioassistencial e a responsabilidade sistêmica deste, né? Com relação a iniciar o debate, eu penso que sempre há um espaço de atitude a ser tomada, né? Um espaço de atitude do gestor municipal, por exemplo, de passar a constituir um espaço de interlocução local, um espaço de atitude do profissional da psicologia, de ter interlocução junto aos seus outros profissionais da rede de assistência social, junto aos profissionais de psicologia ou não dentro do sistema de justiça. Então, essa atitude de tentativa de uma articulação, ela também é importante em nível local. Nós nos deparamos com experiências muito bem-sucedidas, boas, referidas por ambas as partes, de quanto resultado se conseguiu por uma interlocução local que os profissionais lá da ponta se dispuseram a construir de acordo com a sua realidade. Então, nem tudo depende de decisões nacionais ou de normativas nacionais. Muitas vezes a iniciativa de interlocução pode existir e isso propicia o início de um debate. Com relação às demandas, o posicionamento sobre demandas que não seriam de competência do SUAS, já foi mais detalhadamente explicado pela Marcela, mas eu diria, assim, uma orientação que a gente passava em todos os encontros regionais. É preciso responder. Não quer dizer responder atendendo à pergunta que está sendo solicitada ou requisitada, mas responder. Responder da impossibilidade, voltar-se para um estudo normativo de como fazer essa resposta de forma a não se fragilizar na interlocução com um outro sistema. Por exemplo, ao dizer das competências, que são competências da sua própria função e que, ao realizar aquela demanda específica, estará se deixando de atender aquilo que seria a sua própria competência. A necessidade de
não esquecer da demanda, não ignorar a demanda, mas enfrentar a demanda qualificadamente do ponto de vista técnico, é algo importante no avanço da interlocução que é necessário de ser feita. Nós vimos muitos relatos de profissionais que estavam se sentindo ameaçados, estavam se sentindo acuados por demandas autoritárias, mas que também, em alguns casos, buscavam seus conselhos profissionais para responder, buscavam seus gestores, mas, em outros casos, simplesmente não respondiam. E a demanda, a inércia na resposta, fazia com que a segunda requisição viesse já com outro teor. Eu penso que, se nós queremos ter uma interlocução profissional, nós precisamos ter uma interlocução profissional, ou seja, responder a tudo e se qualificar no tipo de resposta que vai se dar. Isso vai elevar o nível da interlocução, certamente. Acho que ficamos por aqui por enquanto, vamos ao outro bloco. Bom, tem mais algumas perguntas, são várias perguntas que chegaram até o Conselho Federal de Psicologia. Bom, possivelmente nós não vamos conseguir passar por todas elas. Aquelas que não forem respondidas, elas serão encaminhadas para a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social e dentro das possibilidades, vamos remeter respostas posteriormente. Mas vamos dar andamento, então, àquelas perguntas que chegaram anteriormente. Amanda Pansar Alves, que é mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, faz a seguinte colocação. Gostaria de saber qual a posição do Conselho Federal de Psicologia em relação a essa demanda que extravasa o judiciário, uma vez que não há psicólogos suficientes em oposição ao baixo número de nomeações de psicólogos em concursos nos tribunais de justiça. Nesse sentido, gostaria de saber quais as medidas estão sendo tomadas para mudar esse cenário. Essa é uma pergunta que eu, na condição aqui de representante do Conselho Federal, posso elucidar um pouquinho mais para frente. Vamos passar para a próxima. Olá, sou Vanessa Magalhães Silva. Olá, sou psicóloga atuando em Centro de Referência da Assistência Social de município pequeno porte do estado da Bahia, onde não existe proteção social especial. Gostaria de saber se existe realmente algo que nos resguarde enquanto profissionais do SUAS frente às solicitações do sistema de justiça, visto que em outras discussões do próprio Conselho Federal de Psicologia foi apresentado uma dura realidade onde psicólogos ficam submetidos a esse tipo de demandas. E resta como escolha, entre aspas, ser punidos judicialmente por esse sistema de justiça ou eticamente pelo próprio Conselho. Juliana Maia. A equipe de referência do CRAS deve obrigatoriamente ter um psicólogo? Obrigatoriamente, sim, já respondemos. É a resolução 17 do CNAS 2011. Ratifica a NOB e determina a composição do psicólogo em todos os níveis de complexidade. Lúcia Sebastiana da Silva. Como o MDS vai pressionar o judiciário para compor as suas equipes? Bom, acho que é um imbróglio, difícil de responder essa questão. Renate Jéssica Lins Zerinski. Trabalho na proteção social especial e recebo muita solicitação de avaliação psicológica, até intimação para depor como testemunha no judiciário. Qual é a melhor forma de proceder? Thaís Pires M. Pavione. Nas atuações do SUAS em função das normativas e documentos de referência do MDS, é pontuado sobre a proteção social básica e especial, inclusive sobre os profissionais atuantes e organização da política. Minha dúvida é a seguinte: uma família com violação dos direitos deve ser acompanhada pelo CREAS como proteção social especial? O CRAS deve fazer acompanhamento dessa mesma família? Areli Fernanda pergunta, então, como está a situação nos estados onde houve concursos para Tribunal de Justiça esse ano? Fica aí um apontamento para mapeamento, para a gente mapear, o sistema conselhos. Aí, um parêntese já antecipando também essa resposta, que é uma das determinações do grupo de trabalho de demandas do sistema de justiça ao SUS e SUAS, que está apontado para o sistema conselhos, é o mapeamento do número de profissionais que estão lotados nos tribunais de justiça, no Ministério Público, nas defensorias públicas. É um apontamento em construção. Amanda Alves pergunta o seguinte: não haveria possibilidade do CFP normatizar isso e impor que essas situações ficassem somente no judiciário? Isso obrigaria o judiciário a criar essas equipes.
Jaqueline Braga gostaria de saber se, no caso do psicólogo ser solicitado para acompanhar oitivas de criança em audiências judiciais, o profissional pode e deve recusar, o que poderá respaldar suas decisões. Bom, são algumas perguntas, mais uma. Zaira Mendonça, quais as estratégias ou orientações do CFP aos psicólogos do SUAS que sofrem essa tal judicialização? Bom, vamos começar, então, com algumas respostas. A gente inverte a ordem agora de respostas. Ana Paula, pode começar com as considerações. Eu fiquei pensando que nenhuma específica, ou a pesquisa que eu aqui apresentei, e todas ao mesmo tempo. Algumas questões são dúvidas dos profissionais e perguntadas aos e que devem ter uma resposta que eu poderia até dizer o que eu penso sobre o conselho precisa atender a questão. Outro tema é o tema social e a relação dessa política de assistência social e a interlocução com os outros órgãos, que é uma questão que diz respeito ao MDS em si, né? O que me resta, então, no conteúdo dessas respostas, é dizer que, de fato, os profissionais têm razão no sentido de se sentirem ameaçados, vítimas de autoritarismo, muitas vezes, por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas que, por outro lado, lá do outro lado, existe uma demanda que chegou aquele órgão, às vezes chegou a Defensoria Pública através de um usuário que chegou lá demandando um serviço, às vezes o Ministério Público num conjunto ou individualmente de demandas individuais, e é função também daquele órgão o estabelecimento de estratégias para garantir o direito daquela pessoa. Nesse campo há um vasto sentido. Nós podemos divertir, por exemplo, desde temas sobre o que é direito. O profissional lá do Ministério Público ou do Judiciário pode entender que seja um atendimento num determinado serviço, num determinado programa, que seja simplesmente atender aqui, no ponto de vista do SUAS, pode ser que aquela demanda não deva ser atendida pelo SUAS, e sim, por exemplo, pela área de educação, pela área de saúde, ou por outro tipo de estratégia que é demandada especificamente pelo Judiciário. Bem que chegue lá uma situação que envolva a responsabilização de sujeitos, responsabilização, por exemplo, de alguém sobre violência dentro do contexto familiar. E a função seja diferente dos profissionais. De um lado, nós tenhamos aqui a função no SUAS, que é de acolhimento da família como um todo, independente das suas violações, porque há uma dinâmica familiar e há um contexto a ser compreendido do papel que cada um desempenha. E lá no Poder Judiciário, lá no Ministério Público, trata-se sim de um suporte que é necessário ao SUAS, de responsabilização de alguém individualmente. Pode-se ter ainda uma situação que são demandas individuais, que chegam todos os dias lá, por exemplo, ou várias vezes repetidas, e que a política pública do SUAS não oferece retaguarda suficiente para o atendimento daqueles direitos. Cabe ao Ministério Público, cabe à Defensoria Pública, tem competência para isso, atuar em demandas coletivas, especialmente promovendo termos de ajustamento de conduta, TACs, com as prefeituras, com os estados, com a União, ou, se for o caso, não atendidos os TACs, ou até mesmo diretamente, instituindo, através de ações civis públicas, ações populares, a demanda pelo direito coletivo atendido. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Há um papel a ser desempenhado na garantia do direito. O problema nosso não está simplesmente na relação autoritária. O problema nosso está na compreensão do que cada um deve fazer no sentido da garantia desse direito. Dentro do SUAS, se tem uma perspectiva. No Poder Judiciário, se tem outra perspectiva, respaldada pela sua história institucional, pela lógica que as instituições se constituíram até esse momento histórico em que as duas se encontram nesse conflito. Então, a superação disso pressupõe uma unificação de linguagem, a construção de estratégias em conjunto, o diálogo intersetorial, intersistêmico e a superação das dificuldades que vai se dar em algum momento no plano do caso concreto, da situação concreta, da relação institucional concreta, mas no limite também de um processo que sempre é de ida,
volta, qualificação, desqualificação, às vezes mudam as pessoas, volta-se a estaca zero, ou aquilo que se construiu não foi sistematizado o suficiente, perde-se uma caminhada, retoma-se novamente. Então, é um processo de construção de algo em comum, que é, ao fim e ao cabo, a dignidade da pessoa humana substanciada na garantia de direitos sociais. Então, fica nesse sentido a minha contribuição, da gente compreender esse processo de forma mais ampla do que o problema nosso específico de interlocução. Bom, eu acho que as perguntas, elas meio que se repetem, assim, e isso é muito característico da angústia que o profissional tem na atuação, no seu dia a dia, né, de estar ali se sentindo realmente, como a Ana Paula falou, acuado, amedrontado com essas demandas que vêm, muitas vezes, de forma até bem agressiva, com ameaças, inclusive contra a atuação do profissional. Então, mas assim, como eu já citei, eu acho que o provimento 36 é a nossa hoje o principal documento que a gente tem que nos respalda com relação a essas demandas, na justificativa de, como a Ana Paula falou também, lembrou muito bem, a importância de se responder sempre às demandas. Essas demandas, elas não é porque elas não vão ser atendidas da forma como elas vieram, né? Que não significa que elas não devam ser respondidas, elas têm que ser respondidas dentro do prazo que é estipulado, mas, sim, justificando por que não vamos atender, qual a competência que é da política de assistência, o que cabe ao CREAS, o que cabe ao CRAS. É até uma forma, inclusive, de iniciar esse processo de discussão e de mediação com relação ao sistema de justiça. Pela resposta que você vai elaborar, justificando por que não atender a um laudo pericial, uma demanda de laudo pericial, a uma demanda de testemunha que o assistente social, o psicólogo está sendo intimado. E, assim, a orientação que a gente pode dar sempre é que cada caso vai ser um caso, ele tem que ser analisado em equipe, ele tem que ser analisado com o gestor do CREAS, do CRAS, com a gestão municipal. Cada demanda que vier tem que ser analisada com calma, para a sua resposta ser feita de forma adequada, dentro do prazo, como eu falei, para se respeitar isso, que isso tem que ser respeitado. Lembrando, tem alguns outros pontos também que a gente pode colocar que, ao atender demandas da política de justiça, sendo um profissional da política de assistência social do SUAS, isso vai incorrer muitas vezes em desvio de função também. Então, também o parecer jurídico do Cefes, ele traz isso. A gente tem, enquanto MDS, algumas orientações com relação a isso, que deixam isso claro. A fragilização do vínculo, como eu já falei. Então, todas essas questões, elas têm que ser abordadas nessas justificativas. Como o Henrique já respondeu, sobre a obrigatoriedade do psicólogo no CRAS, sim, é obrigatório, assim como no CREAS. A outra pergunta, como que o MDS pode pressionar o sistema de justiça a compor suas equipes? E a outra vem perguntando do CFP também, né? Pressionar é uma palavra muito forte, é exatamente isso que a gente quer. A gente se sente muitas vezes, né? Até a nossa reclamação é que o sistema de justiça nos pressiona a responder com demandas que não são nossas. Então, esse é um termo que a gente não adota, né? Na verdade, é uma conversa mesmo, é uma mediação, é um debate que está sendo feito junto com o sistema de justiça para que isso seja realmente adotado, essa composição das equipes que já foi dita que está prevista no provimento 36, que ela realmente aconteça, e essa conversa ela tem que ser contínua, esse debate é contínuo, ele não parou com o provimento, ela não acabou ali. Então, o MDS, enquanto órgão gestor, né, federal da política de assistência, ele tem esse papel e ele tem atuado nesse sentido, inclusive a realização das conferências, dos encontros regionais que a Ana Paula esteve, é uma
comprovação, digamos assim, que a gente pode dizer, de que o MDS tem trabalhado, tem discutido, esse tem sido um debate constante entre as instâncias do SUAS, os entes federados. Então, assim, e cabe também não só ao MDS enquanto nível federal, mas também aos estados e aos municípios contribuir nessa discussão em seus níveis, no municipal e no estadual, junto com os órgãos que estão em seus territórios, né? Isso, sim, a gente pode, juntos, avançar muito mais. Então, a outra pergunta que veio com relação ao CRAS e CREAS, se o CRAS deve atender famílias em situação de violação, depende. O PAEF, a família que está em atendimento, e o indivíduo que está em atendimento pelo CREAS no PAEF, em situação de violação de direitos, pode, sim, em algum momento, demandar um atendimento do CRAS, e esse encaminhamento será feito pelo CREAS, ou deverá ser feito pelo PAEF. E não é porque é uma situação de violação de direitos, que essa família está enfrentando uma situação de violação de direitos, que ela não vai ser atendida no CRAS ou na proteção básica. A gente costuma sempre dizer que a gente tem que lembrar que não existe usuário da básica e não existe usuário da especial. É um usuário da política social de assistência social e, dentro de sua demanda, ela deve ser atendida, seja na especial, seja na básica. Aí vai depender do acompanhamento que está sendo feito e e da demanda que exista para essa família, para esse usuário. Então, sempre essa pergunta sempre vem. Então, é sempre bom lembrar que isso vai depender do atendimento que o CREAS iniciou. Eu já acompanhei como técnica de CREAS, um atendimento muito bom que foi feito entre CRAS e CREAS, atuando conjuntamente numa situação de violação de direitos, de adoção de crianças, de integração familiar, e o CRAS, que estava na região próxima à família, atendia em conjunto com o CREAS, e o CREAS... o caso avançou com muito mais rapidez por conta dessa atuação conjunta. Então, pode sim o CRAS, a proteção básica, ter que atender, ou em algum momento atender uma situação de violação de direitos. O psicólogo pode e deve recusar as demandas? Pode e deve, se for o caso. Se não for uma demanda que lhe caiba, que lhe atenda, que seja dentro da sua política, dentro da sua atuação, né, que seja de acordo com o seu papel profissional dentro da política de assistência, ele pode e deve, mas repetindo, a gente já citou aqui, isso tem que ser justificado, tem que ser explicado e com o apoio do gestor. Como eu também já falei, é bom sempre lembrar, o profissional não é a orientação que a gente dá é que não seja uma resposta feita única, exclusivamente pelo profissional, mas que seja uma resposta da política de assistência, com isso corroborada pelo gestor municipal, pelo gestor do CREAS, que vai assinar junto com o profissional, ao se justificar o porquê de não atender a essa demanda, de não enviar um laudo, e sim um relatório de acompanhamento, como eu já citei, o porquê não estar como testemunha numa audiência. Ele pode estar? Pode. Se isso for entendido em discussão de equipe, com o gestor, que para aquele caso será... bom, né? Conversado com a família sabendo, de acordo com essa participação do profissional, na família acordando, né? Concordando com essa participação do profissional nessa audiência, não há nenhum problema. Agora, isso tem que ser visto de forma adequada, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar com calma, mas não há uma obrigação de que isso seja feito. Então, que seja dada essa resposta, essa justificativa, com a justificativa do profissional e do gestor, do porquê não atender. Acho que é isso. Ficou alguma outra coisa? Ficaram tantas perguntas, né? A gente pode esquecer de alguma. Eu acho que as respostas foram muito perspicazes, desculpa. E atenderam as solicitações, né? As que são especificamente direcionadas ao Conselho Federal de Psicologia, eu gostaria de elucidar, né, alguns pontos que eu pude mencionar. Nós temos um grupo de trabalho criado, então, numa PAF, né, numa Assembleia de Administração, Políticas e Finanças do Sistema Conselho de Psicologia, em dezembro, e esse GT vem encampando algumas ações. Uma dessas ações é o preenchimento de informações, uma coleta de dados
retroativa ao período de 2009 a 2014, dessas requisições do sistema de justiça aos psicólogos, e um formulário online disponibilizado em tempo real pelos conselhos regionais de psicologia para preenchimento das situações que aconteceram no corrente ano. Essa coleta de informação ela ainda está em aberto. Nós temos, então, hoje a intenção de manter um observatório nacional dessas demandas do sistema de justiça aos SUAS e SUS, para cada vez mais termos, né, elementos de elucidação, de investigação, para entendermos essas demandas, para que a categoria seja orientada, né, no seu exercício profissional em relação a esses pontos. Nós temos avançado, né, há uma intenção clara de que agora, em setembro, numa APAF extraordinária, seja apresentada, então, pelo GT, que é composto por 5 conselhos regionais de psicologia, né, cada conselho de uma região do país. Então, é representado pelo Conselho Regional de Goiás, o Conselho Regional de Psicologia 09, o Conselho Regional de Psicologia do Ceará, representa a região Nordeste, o CRP11, o CRP 04, que é da região Sudeste, Minas Gerais, o CRP 07, que é do Rio Grande do Sul, representando a região Sul, e Tocantins, que é 23, representando a região Norte do Brasil. Além disso, nós temos representantes da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social e da Comissão de Psicologia Jurídica, debatendo esses assuntos, né, com a representação também da Comissão de Saúde, debatendo esses assuntos, com o intuito, então, também de produzir uma cartilha que oriente a categoria, né, de forma elucidativa, a se posicionar sobre essas requisitações, e essa cartilha ela terá, então, 3 frentes para a elucidação. Uma é o trabalho com o profissional, né, então, ela pretende esclarecer a categoria para lidar com esses assuntos, especificamente quando requisitado. A outra frente é para orientar isso que já foi dito por ambas, né, que é a parcela da gestão para lidar com essas situações, qual é a responsabilidade, a atribuição, esclarecendo este ponto. E a outra frente, que completa, então, esse eixo, seria orientar os profissionais que estão dentro do sistema de justiça. Então, esse é um dos objetivos a curto prazo que o GT assumiu como responsabilidade, além de agendas com as instâncias representativas, como foi dito, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, dentre outros, para, nessa roda de aproximação e conversa, a gente conseguir aparar algumas arestas, refletir sobre os pontos impasses. Agora, uma ação importante também que está desenhada, então, para o sistema conselhos, e que cada conselho regional possa fazer também o levantamento do número de profissionais que estão lotados através de concurso público, né, em relação ao sistema de justiça, atuando no Poder Judiciário, atuando no Ministério Público, atuando nas defensorias públicas. Esse levantamento, né, é uma etapa introdutória, a gente espera que possa concluir esse trabalho dentro em breve. Agora, normatizar a atuação do Judiciário não é função do Conselho Federal de Psicologia. Nós não podemos interceder. O Judiciário tem a sua autonomia, né, e tem as suas normativas próprias, que às vezes conflituam até com o próprio SUAS. Então, não é papel do Conselho Federal normatizar as ações do Poder Judiciário. Podemos, sim, construir agendas convergentes para que os profissionais, então, para que a psicologia seja cada vez mais importante nesse espaço que é o sistema de justiça, e a gente consiga que o legislativo apoie em projetos para a efetivação aí de concurso público, né, no sistema de justiça. Bom, são alguns pontos que a gente trouxe hoje aqui para a conversa. Eu acho que é uma conversa muito produtiva. Tenho a agradecer às nossas palestrantes, né, que foram exímias aí na função de elucidar esses aspectos aí das relações do SUAS com o sistema de justiça. Eu queria passar para que cada uma aí pudesse fazer, então, as suas considerações finais para a gente encerrar hoje o nosso debate, o nosso bate-papo online. Eu queria, no fechamento aqui desse debate, dizer da importância do profissional psicólogo
do assistente social, também dos demais categorias, mas em especial do psicólogo, no SUAS, no sentido da garantia do direito, né, das pessoas. E que essa nossa interlocução, essa nossa, esse papel a desempenhar, ele possa um dia se constituir efetivamente como uma realidade para o sistema de justiça. Eu venho de uma realidade do estudo do direito, das universidades que estudam direito, dos profissionais do direito, em que muito pouco se escuta as pessoas, se escuta a sua cultura, se escuta o seu modo de vida, se compreende a perspectiva dos planos normativos de referência das pessoas. A atuação do psicólogo, muitas vezes, ela vem nesse vácuo da impossibilidade de compreensão de uma determinada realidade. Então, como isso é importante, como isso, a ausência disso se constitui na violação do direito, ainda que se esteja na perspectiva da garantia de um direito, né? O quanto é importante essa contribuição profissional para que efetivamente se consiga garantir um grau de equidade maior, ou seja, de um tratamento diferenciado daqueles que são diferentes, seja no sentido da sua perspectiva de mundo, seja no sentido da sua realidade familiar, realidade territorial, forma de pensar, de se relacionar com o mundo. Que a atuação dos profissionais da psicologia possa contribuir para que a gente efetive direitos. Eu acho que é o caminho que a gente deve seguir em comum. Obrigada. Bom, eu queria agradecer o convite em nome do MDS para participar desse debate, colocar aqui o MDS à disposição para esse tipo de esses debates, né, junto com o CFP, assim como também a gente está junto sempre com o Cefes, discutindo assuntos que sejam sempre relacionados ao SUAS e aos profissionais de psicologia de serviço social. E lembrar que assim o SUAS é um sistema muito novo ainda, a gente ainda está crescendo, está aos pouquinhos criando corpo, e a gente ainda tem muito o que avançar, já conseguimos conquistar muitos avanços, mas a gente ainda tem muito o que avançar. Esse debate com o sistema de justiça é um dos avanços que a gente precisa ter ainda, mas assim, debates como esse, momentos como esse, em que a gente pode não só ouvir as pessoas, né, os profissionais que estão na ponta, mas como também debater com profissionais do sistema de justiça e do Poder Executivo e tal, e do SUAS, eu acho que são extremamente produtivos e contribuem muito para essa discussão. Então, agradecer e parabenizar o CFP pela iniciativa e colocar o MDS à disposição. Eu só lembrei de um documento importante para a gente fazer uma menção antes da gente encerrar. A resolução de número 08 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia, ela dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico do Poder Judiciário. Então, é um documento importante para ser feito menção, né, quando dessas requisitações, porque ele ajuda a elucidar especificamente o que tem atribuição do perito no âmbito da avaliação psicológica, no âmbito da perícia forense e criminal, e especifica bastante as atribuições e o que ajuda a limpar o campo, né, de resposta que é requisitado ao Sistema Único de Assistência Social. Além disso, a gente tem um Código de Ética Profissional, né, que traz algumas recomendações, da qual uma recomendação importante é de que o psicólogo não deve realizar nenhuma atribuição da qual ele não esteja apto a respondê-la. Então, a gente tem sustentações normativas para sustentar as respostas, que não necessariamente vão ser respostas, então, do âmbito que o sistema de justiça muitas vezes demanda ou espera, mas nem por isso vamos deixar de responder. Muito obrigado. A transmissão online, o debate online vai estar disponível em breve, né, no YouTube para acesso e nas redes sociais do Conselho Federal de Psicologia. Esperamos que possam ser acessadas aí, divulgadas, amplamente publicizadas, né. Muito obrigado aí e até uma próxima.